Cada um é responsável por aquele que cativa. Esta afirmação de um famoso livro, O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, bem define o que Jesus, no Evangelho de hoje, afirma. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o nosso coração guarda, conserva, protege e reputa como importantes não apenas imagens, lembranças de um passado longínquo, de um passado próximo, mas também afirmações, testemunhos de pessoas que passaram na sua vida, que fazem parte da sua vida. Os seus amigos. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, diz a Escritura. Queridas famílias da 22ª edição do Crescer, viestes aqui com esse tesouro guardado no vosso coração. E a Mãe Igreja deseja ajudar-vos, à luz das leituras que acabamos de escutar, a provar esse tesouro, a submetê-lo no cadinho do fogo da Palavra de Deus, para que, se for o caso, o que reputamos até hoje como precioso seja extirpado e o que verdadeiramente submetido ao crivo da Palavra for de fato algo precioso, que seja conservado até ao fim da vida de vocês. Pois depois de Deus Todo-Poderoso e da nossa fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, a família é um dom preciosíssimo para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Jesus, no Evangelho de hoje, fala do homem bom e do homem mau. O primeiro tira coisas boas do tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. É importante submetermos, então, aqueles que reputamos como amigos, pessoas do nosso círculo íntimo, pessoas que fazem parte da nossa vida, que convivem de perto, seja fisicamente, seja moralmente, são para nós caras. Afinal de contas, são homens bons ou homens maus? Não diga, por favor, para mim são bons, mas para Deus, para os critérios da Escritura, e segundo eles, são de fato pessoas boas. Lembrem-se que durante a vida pública de Jesus, uma pessoa boa, dos seus lábios saiu uma insanidade tão grande que Jesus precisou chamá-lo de Satanás. E foi justamente o primeiro Papa que, no momento de fraqueza, levado pela emoção, tentou dissuadir Nosso Senhor do seu propósito de abraçar a cruz. É verdade que foi um ato pontual, mas nós que temos conosco esses presentes de Deus e outros que não sabemos se somos, se são presente de Deus, precisamos investigar quem faz parte da minha vida, esta pessoa, aquelas pessoas, como qualificá-las no versículo 45 do Evangelho de hoje. Trata-se de alguém bom ou de alguém mau? Ajude-nos a santa palavra de Deus, que no domingo passado disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados,
Perdoai e sereis perdoados. Foi a última frase de Jesus do Evangelho do domingo passado. Mas hoje, Jesus julga e pede que julguemos. Na Bíblia, há um julgamento que é pecado e há um julgamento que não é pecado. Qual é o julgamento proibido por Jesus? E qual é o julgamento permitido por Jesus? O Catecismo da Igreja Católica diz precisamente a respeito do juízo que é pecado, o juízo temerário, aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. Ou seja, quando eu não tenho provas concretas, quando eu me baseio em fundamentos claudicantes, quando eu, sem investigar, sem uma certeza objetiva, admito como verdadeiro um defeito moral de uma pessoa. No mundo em que a comunicação é onipresente, no mundo em que temos diante dos nossos dedos, ao nosso alcance, uma quantidade tremenda de informações, o risco de cairmos neste pecado é grande. O risco de no WhatsApp, mal recebermos uma notícia e já encaminhamos, nem assistimos ao vídeo e já passamos adiante, para não falarmos de outras situações, segundo as quais a voz do povo é a voz de Deus. Na Bíblia, a voz do povo é a voz do diabo. E provo: quem quereis que eu solte? Este homem ou Barrabás? E a voz do povo disse o quê? Barrabás. A voz do povo é a voz do diabo. A voz do povo de Deus é a voz de Deus. Quando o povo fala, iluminado por Deus, com os critérios da palavra de Deus, com o discernimento que é dom do Espírito de Deus, o povo não somente fala inspirado, não erra, e é a expressão do próprio Deus. Não confundam voz do povo com voz do povo de Deus, quando age motivado e obediente à palavra santa de Deus. O juízo, portanto, pecaminoso, o juízo temerário, proibido por Jesus. Mas existe um juízo que não é pecado. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 2 a 3. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis malignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. O julgamento que não é pecado, nós julgaremos os anjos, nós julgaremos o mundo todo. Em que sentido? Na justiça e na verdade, ratificando o que Deus afirma. Portanto, dizer, esta pessoa mentiu, é mentirosa. Esse não é um julgamento temerário, porque ela disse uma inverdade, tem uma prova, fui testemunha, e o que ele disse não corresponde à verdade. A corrupção é pecado, isso é um juízo, e um juízo que tem o respaldo da Bíblia, porque roubar é pecado. O assassinato é um crime, o aborto é um crime, isso é um juízo. Não é juízo temerário, é um juízo que radica-se, um juízo que alicerça-se na palavra de Deus. Na verdade, é um juízo com e na palavra de Deus. E ai do cristão que não emitir um juízo. Ai do cristão que ficar em cima do muro, quando a bondade e a maldade das atitudes
Conheço tua conduta. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Não és frio nem quente, porque és morno, nem frio nem quente. Estou para vomitar-te da minha boca. Um juízo duríssimo de quem, do ponto de vista moral, tanto faz como tanto fez. Você é quem decide se é pecado ou não. Isso não é cristianismo, isso é covardia, isso é tibieza, isso é falta de caráter, é falta de firmeza, falta de identidade cristã católica. Assim, amados, diante desse juízo que não é pecado, olhemos agora para a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Versículo 8 da primeira leitura. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. O ser humano, depois do pecado, tem uma incrível capacidade de dissimular, de teatralizar, de representar, para enganar, para iludir o homem como um ator, uma atriz. E alguns representam de forma fantástica. Só que, na minha terra, Alagoas, se diz, a mentira tem pernas curtas. Alguém pode representar 1, 2, 3, 4 vezes, mas mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Tudo aquilo que é dito às escondidas, proclamai-o dos telhados, disse Jesus. E nada que está às ocultas deixará um dia de vir à tona. O diabo faz a panela, mas às vezes esquece a tampa. E é exatamente pela tampa aberta, ou a panela descoberta, que acabamos descobrindo, aos poucos, quem é quem na nossa vida. Filhos caríssimos, vós que tendes amigos, vós que tendes uma quantidade tremenda de pessoas, vós que participais de grupos de WhatsApp, de SMS, de Instagram e de Facebook e de tantas outras coisas, estejam atentos para que a palavra de Deus vos instrua, não o bispo absolutamente, mas a mesma palavra santa de Deus, a descobrir quem na sua vida é árvore boa, como diz Jesus no Evangelho de hoje, e que dá bons frutos. A árvore que é reconhecida pelos frutos. Um espinheiro que dá espinho e não figo. Um pé de figo que dá figo, não espinheiro. Um homem bom que seja bom, um homem mau que seja mau. Por favor, atentos àquilo que o Senhor vai dizer. Jesus no Evangelho de hoje fala de frutos bons e de frutos maus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23, separa as obras más das obras boas, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Atentos, porque aqui já temos o primeiro grande critério para investigar, para descobrir na nossa vida quem é quem vale a pena, quem merece participar do nosso círculo íntimo, da nossa intimidade, da privacidade da nossa casa, da proximidade no ambiente de trabalho, ou quem ao invés deve ser simplesmente afastado, pois pode se tratar de uma pessoa perigosa, de uma pessoa nociva para a educação dos seus filhos, para o seu matrimônio, para a integridade, a ordem e a harmonia da sua casa. Diz o apóstolo Paulo, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência,
afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. O número das obras do Espírito, 9. Gravem esse número, porque agora é preciso falar do correspondente oposto. As 9 obras da carne. O caminho de Satanás, a obra-prima do príncipe das trevas, aquilo que ele reputa muito caro, o caminho que ele ordinariamente encontra e os instrumentos de que ele se utiliza para destruir famílias. Aqui eu peço bastante atenção às famílias que foram destruídas por causa de determinadas pessoas. E aqui um alerta às famílias que já estão começando a enfrentar dificuldades que talvez tenham como causa pessoas bem próximas de si, quiçá pessoas que estão frequentando a sua casa. Vamos aos 9 pecados da língua, à luz da Escritura. Prepare sua caneta, prepare o seu papel, ou então o seu editor eletrônico de texto, pois estes textos da Escritura serão fundamentais no silêncio da oração de vocês, rezando para salvar ou proteger a família dos ataques de Satanás. Diz de novo a primeira leitura, é no falar do homem que ele se revela. É pela boca que morre o peixe, se diz na minha terra. É hora, portanto, de deixar a emoção de lado, os mimimis dos gostos de quem aconselhado, advertido, instruído pela palavra, insiste em manter proximidade com certas pessoas que se encaixam nessas 9 obras-primas de Satanás. Primeiro pecado da língua, a mentira. Mentira o que é? É falar ou agir contra a verdade com a intenção de enganar. O problema da mentira não é o erro. Todo erro é um equívoco, mas nem todo erro é pecado, porque às vezes se erra em boa fé, sem a intenção de enganar. O aluno que em sala de aula, indagado pela professora, responde nervoso, porque não decorou a tabuada. Quanto é, diz ela, 7 vezes 7? E ele responde em boa fé, é 48. Ele errou, mas não pecou mentindo, porque não tinha intenção de enganar. O problema da mentira, o erro se torna mentira quando expõe o falso com a intenção de ludibriar, com a intenção de enganar. Quero dizer a todos que não existe mentira social, mentirinha, não existe mentira boa, ainda que seja para trazer o bem a alguém. O fim não justifica os meios. Se mentir para ajudar é correto, matar uma pessoa para agradar, fazer uma caridade a quem deseja a morte dele também é correto. O fim não justifica os meios. A mentira é obra do demônio. João capítulo 8, versículo 44. Quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou repetir palavras de Jesus. É mentiroso e pai da mentira. A mentira é do diabo. Jesus é a verdade. Não pode pertencer a Jesus, que é a verdade. Quem envereda pelo caminho da mentira, cujo pai não é o pai de Jesus, mas o próprio demônio. Cuidado com os mentirosos. A mentira às vezes se descobre da maneira mais inusitada. A sensação de quem foi trapaceado, enganado, feito de besta. Espero que esta sensação fique gravada, não para se vingar, mas para desiludir você com relação à confiança que você tinha naquela pessoa. E desejo que assim, enquanto ela não se converte, valha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia
no outro homem. E eu, meu ex-amigo, ou pseudo-amigo, fui trapaceado, você me mentiu, não é digno mais da minha confiança. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Segundo pecado da língua, extremamente perigoso, de que já falei, o juízo temerário. Quando mesmo no íntimo do seu Santiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 12, diz: não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder, mas quem és tu que julgas o teu próximo? São afirmações condenatórias acerca da imputabilidade ainda não suficientemente provada, que leva uma pessoa a dizer: é ladrão, quando a notícia mal saiu. É corrupto, quando a notícia mal saiu. É assassino. Lembre-se, qualquer um de nós pode, a qualquer momento, ser vítima de uma campanha, ser vítima de iniciativas sutis, sórdidas, para desmoralizar, para humilhar, com muita facilidade, com um dedo diante do celular e nele, mediante e-mail, cartas anônimas, que podem ser espalhados com uma velocidade e uma maldade e uma perversidade tão grande, derrotar para sempre, arrasar perpetuamente, destruir a honra, a fama, a boa reputação de que uma pessoa goza. Coloque-se no lugar daquela pessoa e não passe adiante certas informações das quais você não conhece completamente tudo. Conhecereis a verdade, diz Jesus em João 8,32, mas no capítulo 14 do mesmo Evangelho segundo João, Jesus diz que virá o Espírito Santo que vos ensinará toda a verdade. Entre a verdade e toda a verdade que nem sempre é divulgada, que nem sempre é conhecida, existe um abismo muito grande. Eu vos peço, por favor, uma coisa é a parte da verdade, outra coisa é toda a verdade. Uma coisa é o que se divulga, outra coisa é o que ainda não foi divulgado. Uma coisa é o que já é do conhecimento público, outra coisa é o que ainda precisa ser averiguado ou que não pode ser dito. Lembrem-se que a primeira frase do demônio no Evangelho segundo Marcos foi uma verdade. O demônio se dirige a Jesus, pai da mentira, dizendo uma verdade. E Jesus mandou ele calar a boca. Quem lembra? Quem lembra qual foi o diálogo? Quem responder vai ganhar uma viagem para Alagoas a pé, assim que terminar a missa. Jesus está na sinagoga. Então, um possesso se apresenta diante de Jesus. E ele diz: vieste aqui para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus diz: cala-te e sai deste homem. Jesus é o Santo de Deus ou não? É. O diabo também diz isso. Mas é algo bem secundário a respeito de Jesus. Dizer que Jesus é santo, ou seja, kadosh, separado, qualquer pessoa diz, até o diabo. O que o diabo não diz de Jesus é que ele é o Senhor. O diabo não diz isso, porque o diabo não reconhece o senhorio de Jesus. Portanto, dizer parte da verdade não significa dizer toda a verdade. Cuidado, muito cuidado. Isso aqui é verdadeiro. Isso não é suficiente. Essa é toda a verdade. O diabo também sabe ensinar os que pertencem a ele a dizer a verdade para enganar. O marido que está com 4 ou 5 mulheres com más intenções, está com 2 amigos do lado, depois de um dia de trabalho, a esposa liga para ele: amor, onde você está? Amor, fique tranquilo, eu estou aqui com 2 amigos. Só diz isso. E passa o telefone para o primeiro,
O primeiro diz: não se preocupe, ele está comigo. E passa o telefone para o segundo, e o segundo diz: não se preocupe, ele está comigo. E desliga o telefone, ela vai dormir tão feliz porque ele está com 2 amigos. O que os 2 amigos disseram é a verdade, mas ele não disse toda a verdade. Meia verdade com meia verdade não dá uma verdade inteira. O demônio também gosta de dizer a verdade a conta-gotas. O que ele não suporta é toda a verdade. Cuidado com o juízo temerário. Terceiro pecado da língua, a maledicência, também chamada de detração. É quando você revela, sem razão objetivamente válida, às pessoas que não sabem os defeitos e as faltas dos outros. Os outros não sabem daquele defeito, você sabe, e revela sem uma razão grave. Cuidado com essas pessoas. Menina, tu não sabe. E já vem coisa do diabo aí. Soubesse. E já vai revelando. Cuidado com essas pessoas. A próxima vítima pode ser sua filha, quando ela virar as costas. A próxima pessoa pode ser o seu esposo ou você mesma, quando aquela fuxiqueira, aquela fofoqueira maledicente virar as costas. A respeito do maledicente, diz o livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 28. O perverso excita questões. O detrator separa os amigos. O detrator separa os amigos. Provérbios 24, versículo 9. O desígnio da loucura é o pecado. E o detrator é o terror para os outros. O maledicente, aquele que se compraz com alegria satânica, que não é desse mundo, só pode ser do inferno, de revelar a fraqueza dos outros. Aquele que espalha com uma velocidade e com um prazer tremendo as faltas dos outros, que não são conhecidas por ninguém. Bom seria se vocês contivessem o dedo e não passassem adiante notícias que falam das desgraças morais dos outros, pois isso também é sinal de maledicência. Quarto pecado da língua, calúnia. Quando por palavras contrárias à verdade, você prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Prima da calúnia é o insulto chamado de contumélia. A contumélia é uma categoria de calúnia. Quando você, sabendo que aquilo não é verdade, você prejudica a reputação dos outros, dando início a que os outros também falem mal e espalhem. No direito civil, há 3 categorias de crimes contra a honra, nos artigos 138 a 140 do Código Civil, Código Penal: calúnia, imputação falsa de um fato criminoso a alguém, injúria, qualquer ofensa à dignidade do homem, e difamação é a imputação de um fato ofensivo à reputação de alguém. Os crimes contra a honra, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, são tidos mais ou menos como crimes de baixo potencial ofensivo. Portanto, não são crimes tão graves. Podem adquirir uma silhueta de gravidade. Por isso, a punição é muito subjetiva. Compete ao juiz estipular qual a punição para o difamador, o caluniador e o injuriador. Na Bíblia, não. A calúnia, que engloba essas três figuras de delitos no direito civil, ela é sempre não só um pecado contra o 8º mandamento, não mentir, mas muitas vezes um pecado contra o 5º mandamento, não matar. Pois também se mata uma pessoa quando se arruína a fama dela, a honra dela, que pode chegar a cometer atos tresloucados e que pode levar consigo a ruína à sua família, que pode causar traumas tremendos a filhos,
a netos, bisnetos, aos parentes dele e dela. Fugir do caluniador, pois na verdade não é só uma pessoa indigna de sua confiança, mas um potencial assassino. Diz o Salmo 100, versículo 5, exterminarei o que em segredo caluniar o seu próximo. E o Salmo 14, que foi traduzido aqui no Brasil num hino tão bonito, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Esse canto é o Salmo 14. Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência, o que pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia e que não faz mal a seu próximo e não ultraja o seu semelhante. Fujam do caluniador. Quinto pecado contra a língua, bajulação. Esse foi feito no inferno com um carinho de Satanás tremendo. Quem é o bajulador? É aquele que louva e exagera os méritos de alguém com fins interesseiros. O bajulador não só aumenta e inventa virtudes que aquela pessoa não tem, mas também minimiza e quase ignora os defeitos que aquela pessoa tem. E quando trata desses defeitos, é para acobertar, é para aprovar, é para aplaudir. O bajulador é simplesmente uma desgraça na sua vida. Uma coisa é o digno, é o justo elogio, mas um elogio que não ultrapasse o bom senso, a veracidade e a objetividade das coisas. Jesus elogiou uma mulher, grande é a tua fé, a Sirofenícia. Jesus elogiou o centurião, nunca vi uma fé em Israel, aquele que disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dize uma palavra e o meu servo será salvo. O próprio Jesus foi vítima da bajulação. Quem lembra quem foram os bajuladores sem vergonhas que se dirigiram a Jesus bajulando-o? Marcos capítulo 12, de 12 a 14. Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não prendes a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Está certo o que eles disseram? Tudo é verdade. Mas o problema do bajulador não é dizer a verdade, mas é a intenção de pegar a pessoa em trápula. É a intenção de colocar a pessoa numa armadilha. É certo pagar imposto a César ou não, dizem os bajuladores. Resposta de Jesus. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário. O próprio Jesus foi vítima e chamou os bajuladores de hipócritas. A hipocrisia, se não é descoberta agora, descobre-se depois. Mais um pouquinho de tempo, até que aquela pessoa, percebendo que você não dá o que ela quer, ou que vai tirar o que ela não quer que você tire dela, aí ela se revela, provavelmente pela murmuração, e você vai pegá-la na virada, como se diz na minha terra. Provérbios capítulo 26, versículo 28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. E uma advertência para quem tem bajulador perto de si, para quem tem pessoas que ficam acariciando o seu ego, porque para cada bajulador, provavelmente, salvo se tratar de um cristão bem formado, em âmbito da igreja, para cada bajulador, existe um vaidoso que quer ter consigo o seu personal bajulador para acariciar o seu ego, para dizer coisas que ele gosta. Por favor, Provérbios 29, versículo 5, uma gravíssima advertência. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O bajulador vai lhe armar uma presepada. O bajulador que faz parte da nossa vida
se não tirarmos ele da nossa vida, vai vir uma picada de escorpião. Ele vai ser o principal responsável por um grave sofrimento, um grave prejuízo para a sua vida. Livre-se do bajulador. Ironia, o próximo pecado contra a língua. A ironia tem o nome de zombaria, também de mofa, de burla. E na internet e nos meios de comunicação social, bullying. É quando você deprecia alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. A ironia, nesses termos, visa diretamente humilhar, causar sofrimento. E isso é um tipo de pecado contra o 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Eclesiástico capítulo 27, versículos de 30 a 31. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como leão. É uma advertência duríssima da Bíblia. Quem, com ironia, escarnece, zomba do próximo, quem sabe com uma esperteza que não é de Deus, uma esperteza com uma criatividade, com gestos, com palavras, com atitudes, com qualquer outra manifestação, despreza, deprecia, coloca lá embaixo a honra, a conduta, um defeito físico de uma pessoa, ou então o contexto humilde e modesto, ou constrangedor que ela está experimentando. A advertência da Bíblia, eu repito, o desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. É a Bíblia quem diz: prepare-se, porque Deus Todo-Poderoso, Senhor irônico, você que a mínima coisa, você que está atento, você que assiste, você que lê e se compraz em depreciar, teatralizando com o propósito de humilhar, de agredir, você vai ser atingido por um mal e nem vai saber de onde ele veio. Virá do céu como castigo, como advertência. Quem participa, quem maquina, quem colabora com qualquer forma de ironia dessas mais refinadas, esta palavra de Deus é diretamente para você, dita porém com muita caridade, pois ela visa apenas a sua conversão. 7º pecado da língua, jactância ou fanfarronice. O fanfarrão, aquele que se jacta, é aquele que se manifesta com arrogância e tem elevada opinião de si mesmo. É a atitude daquela pessoa que conta bravata sobre si, que se compraz em dizer o que fez de bom, as virtudes que possui, os méritos que ele tem. Aquele cujo único assunto é ele e pronto. É o complexo de quem se olha no espelho e acha que está vendo o próprio Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 3. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto, diz o Senhor. Por outro lado, cada um de nós deve ter uma visão justa, a visão que Deus tem a nosso respeito. Por um lado, Apocalipse 3,17. Por outro lado, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 3,17. Tu dizes: sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a visão que nós temos como pecadores diante de Deus. Por outro lado, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são coisas conflitantes, pois o Apocalipse se refere à nossa inclinação ao pecado.
enquanto que Filipenses se refere àquilo que a graça de Deus produz em nós. Portanto, quando o assunto é pecado, eis o que somos: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas com o auxílio da graça de Deus, somos uma obra excelente. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz: em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Portanto, um juízo, atenção, um juízo sereno, razoavelmente modesto. Portanto, o cristão nem peca por egolatria, superestimando o que Deus concedeu a ele, nem cai em depressão com complexo de inferioridade, achando que é o pior desgraçado. Ele olha para os seus pecados, tem a justa noção e diz: meu Jesus, misericórdia, ajuda-me com tua graça. As virtudes que eu tenho que não são minhas, fortalecei-as e dai-me outras que eu não possuo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que tu tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que tu te ufanas? Por que tu te orgulhas? Cuidado com os jactantes, cuidado com os fanfarrões. Essas pessoas não são dignas da amizade de vocês. 8º e penúltimo pecado da língua, a murmuração. Murmuração é falar mal de alguém, espalhando tudo o que possa prejudicar os ânimos no ambiente, tudo o que possa levar uma pessoa a ficar contra outra. A murmuração é a queixa. Os hebreus murmuravam contra o Senhor mandou as serpentes abrasadoras. Os fariseus murmuravam contra Jesus: quem é este homem que perdoa pecados? Baixinho, não na frente dele. Cuidado, filhos, com os murmuradores. Em nome de Cristo eu peço. Peço também agora aos pais idosos. Peço também aos pais que têm um certo patrimônio e estão pretendendo, talvez por pressão, ainda vivos, dividir os seus bens com filhos, noras, genros, netos, achando que a família está brigando já por causa dessas coisas. Uma advertência: herança na minha terra, se diz, é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Peço então a vocês todos, não se deixem intimidar por nenhuma pressão psicológica de filho, quem quer que seja. O que é de vocês, é de vocês. Eclesiástico capítulo 30, de 20 a 23. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não deis teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para a mão dos teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade, não manches o teu bom nome, somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a herança. Não comprem casa para filho nenhum. Comprem a casa no nome de vocês e permitam que eles morem. Não deem boi, vaca, nenhum animal para filho nenhum. É de vocês. Ajudem-nos de outra forma. Não dê celular com nota fiscal em nome deles. Compre o celular para vocês e dê para eles. Não comprem carro para filho, para ninguém. Compre o carro para vocês e empreste para o filho usar. Se quiser, vai trabalhar. Se quiser, vai trabalhar. E faço uma advertência a quem está pensando em dividir bens, em passar imóveis para quem quer que seja da sua família. Se sua família tem 2 ou mais pessoas, já começou a guerra, já começou a murmuração, já começou a disputa, já começou o falatório.
Não pense que fazendo isso você vai agradar, vai piorar as coisas. Ah, meu filho não vai fazer isso porque eu conheço. Salmo 63, versículo 7. É um abismo o coração do homem. É um abismo o coração do homem. Você pode conhecer o seu filho, mas não pode dizer que conhece a esposa dele. Não, mas ela é uma santa. Talvez, mas quem casa, casa com a família da outra parte. Deus seja louvado se o seu filho casou com uma mulher santa. Gostaria de dizer também que são muitas as sogras santas, outras nem tanto. Às vezes a nora é uma beleza, mas a mãe dela é uma víbora, e ela pode envenenar toda a família. Talvez eu esteja olhando aqui para mães que têm filhos maravilhosos, mas o sofrimento dela é um neto. Talvez a grande chaga da sua vida não seja seu filho nem sua filha. Talvez seja o irmão dela ou o irmão dele. Parentes, aderentes e quem sabe até absorventes. Cuidado, mantenham a autoridade de vocês. Enquanto viverem, essa casa é minha. Aqui quem canta de galo sou eu. E me respeite e dobre a cabeça. Não vou passar para ninguém aquilo que é meu. Quando eu morrer, aí podem voar em cima como urubus. Não dobrem absolutamente a face de vocês diante de ninguém. Coloque todo mundo no seu lugar. A questão de bens materiais. O que é meu, é meu. Construí, obtive, adquiri com meu suor. Você trabalhe, eu ajudo você. Agora conquiste suas coisas com seus próprios esforços. Não papariquem, não adulem seus filhos, não acomodem seus filhos. Ajudem-nos a se esforçar, a quebrar as cabeças, a queimar as pestanas, a estudar, a trabalhar para conquistar o seu espaço. Curai vossas famílias da chaga da murmuração, das fofocas, das intrigas, das desavenças dentro de casa. E o último pecado da língua, a maldição, ou seja, rogar praga, ou seja, ordenar ou desejar o mal para uma pessoa, enquanto é um mal, querendo esse mal por si mesmo. O livro do Eclesiástico diz, para aqueles que rogam praga, para aqueles que têm uma língua para verbalizar, desejando, augurando, esperando, maquinando, rezando, quem sabe, o que é uma blasfêmia, o mal, o prejuízo, a desgraça, a infelicidade, a derrota da vida de uma pessoa. Eclesiástico capítulo 20, versículo 30. Quando o ímpio amaldiçoa o adversário, amaldiçoa-se a si mesmo. Aquele que amaldiçoa está, na verdade, acarretando para si o que ele deseja. Eu vou repetir, Eclesiástico 21, 30. Quando o ímpio amaldiçoa, ele amaldiçoa-se a si mesmo. Amados, é hora de terminar a homilia, porque não podemos ficar aqui até meia-noite. Esta homilia de 30 segundos foi importante para que agradecêssemos ao Senhor, como cantamos no Salmo, e pedir ao Altíssimo Deus que Ele seja louvado sempre na nossa vida, que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado nas nossas amizades. Eu repito, cultivem as boas amizades, aquelas de cujos lábios vêm esses frutos de que falamos ainda há pouco na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Que honra, que bênção, que dádiva, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Como é belo você ter uma pessoa de cujos lábios não vêm palavras murmuradoras, mas palavras edificantes, palavras consoladoras. Ele que aconselha na verdade, recorda Deus, aponta sempre uma solução pacífica, conciliadora.
alguém de cujos lábios vem de fato a consolação do coração, que é um dom do Espírito Santo. Conservem essas pessoas que não se exaltam, que não são petulantes, que não são arrogantes, que não são soberbas, que não são seres com o rei na barriga. Glorificai o nosso Deus que hoje nos congregou nesta noite diante do seu altar, para dizer a Ele: como sois bom, ó Deus amável, como tivestes misericórdia desses nossos seres corruptíveis. Nós somos revestidos pela vossa graça. Nesta missa evidenciamos a nossa incorruptibilidade, como diz o apóstolo na segunda leitura de hoje. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? São Paulo diz isso no contexto da ressurreição, mas cada vez que a palavra de Deus entra no nosso coração e nos cura e nos liberta, nos faz verdadeiramente crescer, e já é uma ressurreição. Renasci para a vida da graça. Deus me instruiu, eu fui orientado, eu fui curado, a palavra de Deus me libertou. Agora sou uma nova criatura e estou pronto para, saindo desse retiro, proclamar as maravilhas do Senhor na minha casa, protegendo os meus filhos das ciladas de Satanás, instruindo-os acerca da necessidade de um discernimento e de uma ousada, de uma corajosa, de uma destemida postura de um cristão que, como Jesus com um chicote na mão no templo: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Pais, por favor, colocai um chicote, o chicote da palavra na vida dos vossos filhos, instando-os a serem corajosos e atrevidos e a fazerem, se for o caso, uma verdadeira faxina no seu círculo de amizades. Dentro de casa também, sede cuidadosos, sede enérgicos, sede radicais e até implacáveis dentro dos ditames da justiça e da caridade. Botem para correr da vida de vocês as pessoas perigosas, as pessoas de cujos lábios podem sair veneno mortífero, um dardo inflamado do maligno para destruir a família de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.